em versículo 12, 11 em diante, que diz assim: não sejai-vos vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Somente este texto bíblico para nossa reflexão, onde o título darmos mais entender o que vai nos trazer para nós, Paulo, descrevendo esta carta à igreja de Roma, de sua responsabilidade e direção para orientarmos aqueles irmãos a esta igreja. A igreja de Roma, ela passou por muitas dificuldades. Como os irmãos sabem, que ela estava em um lugar onde predominava os romanos, e ali nós observamos que as perseguições eram mais difícil para aqueles irmãos ter a liberdade para trazermos esse momento especial de estar adorando a Deus de todo o coração. E fora também algumas idolatrias, algumas dificuldades que eles enfrentavam, de alguns irmãos que não tinham firmeza na sua fé. Mas Paulo, ele sempre orientado por Deus e trazer de sua responsabilidade para aqueles irmãos ou os pastores das igrejas, a qual Paulo descreve 13 epístolas, e de sua responsabilidade de orientar e ajudar na caminhada espiritual, tanto os pastores como também os demais membros daquela igreja e os obreiros também, que era orientado por Paulo. Mas vejamos aqui que Paulo, vendo a dificuldade espiritual daqueles irmãos, porque se estava enfrentando a situação para fazermos a vontade de Deus. Mas vemos que Paulo: não sejai-vos vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Paulo, ele dá esta orientação àqueles irmãos de uma forma que eles estavam entendendo que a situação que ele estava enfrentando, a dificuldade espiritual daquela igreja, daqueles irmãos, porque vemos que, apesar da dificuldade, mas vemos que Paulo, ele disse que não sejamos vagarosos no cuidado, mas ser fervorosos no espírito, que não sejamos verdadeiramente algo que fazemos a vontade de Deus simplesmente por fazer. Mas Paulo dá uma orientação espiritual para que aqueles irmãos tenham a sua fé, a sua confiança, apesar das perseguições, apesar dos maltratos, apesar das tribulações que eles estavam enfrentando. Mas Paulo estava dizendo: seja fervoroso no espírito. É como Paulo dizer: use a sua fé, não seja apenas materialista, não seja apenas vendo a dificuldade que eles estavam enfrentando para fazer a obra de Deus, para anunciar, para orientar aos irmãos daquela igreja. Paulo dá esta repreensão, esse conceito, este momento para que os irmãos não sejam apenas vagarosos, temerosos, mas que eles tenham fervor, aleluia, de usar a sua fé, a sua confiança. Porque quando Paulo descreve em sua carta, nós observamos, ele fala: o que separará do amor de Cristo? O que nos pode separar? Será que há tribulações? Será que há nudez? Será que o perigo? Será que há perseguições? A espada? A nudez? O que pode nos separar do amor de Cristo? Mas Paulo dá esta orientação de uma forma para que os irmãos não sejam apenas vagarosos,
com medos, de enfrentar os obstáculos da vida, porque vai vir. A vida do crente é altos e baixos, é momentos que estamos felizes, mas tem momentos que a gente estamos tristes, queremos muitas vezes jogar os nossos remos, queremos parar, queremos esfriar na fé, porque isso vai vir em nossas vidas, principalmente os novos convertidos, que ainda estão iniciando, estão começando, ainda vai vir dificuldade em sua vida para ser experimentado a sua fé, mas não seja vagarosos, aleluia, mas sejam vigilantes, seja fervoroso. Paulo ele fala: alegrai-vos, oh aleluia, alegrai-vos na esperança. O mundo não tem esperança, o mundo não tem alegria. O mundo, a gente vê a situação do mundo. O que é que o mundo ele espera? Um governo melhor, uma mudança nesta terra. Mas o crente ele tem esperança. O crente ele tem a sua firmeza em Deus. É como a gente vê a vida de Jó. Jó perdeu tudo. Jó ele não tinha nada completamente, mas ele perdeu tudo. Mas a sua fé, a sua convicção, a esperança que Jó tinha, mas ele disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Mas quantos crentes que passam o vendaval, querem ficar muitas vezes, querem parar, querem desistir, mas Paulo está dizendo: alegrai-vos na esperança. Se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã, que a nossa esperança não está em nosso dinheiro, a esperança do crente não está em um presidente, a esperança do crente não está em que situação vai mudar este planeta, em que situação a gente vai ver alguma melhora, porque só estamos vendo tribulações, enfermidade, mais enfermidade, mas que devemos se alegrai-vos, porque a nossa esperança ela é viva. O mundo diz que a esperança ela é morta, mas a nossa esperança ela é viva. Não arreie sua cabeça, não se entristeça com o que vem na sua vida. Se as ondas estão fortes no seu barco, se a tempestade está forte no seu barco, mas se alegre, porque a nossa esperança está em Cristo, está aquele que venceu a morte, aquele que nos deu esse privilégio de estarmos aqui para louvarmos a Ele, para agradecer a Deus por todos os seus benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. Mas quantos que não têm esperança? Quantos que perderam o foco? Quantos que pararam? Mas alegrai-vos na esperança. Sede paciente nas tribulações. Não é fácil ser paciente, porque quando a tribulação vem em nossas vidas, a gente ficamos sufocados, a gente ficamos muitas vezes oprimidos pela situação que vem, porque a gente não sabe se vem noite escura, a gente não sabe se vem enfermidade, a gente não sabe se vamos enfrentar alguns obstáculos desta vida, se as portas vão fechar, a gente vai passar privações, a gente não sabe qual é a dificuldade que Deus vem nos provar, mas sedes pacientes nas tribulações, porque maior quem está conosco de quem está com eles. O nosso Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro nas horas das dificuldades.
Aleluia. Quando alguém pensa que o crente ele vai passar a dificuldade, vai morrer. Quando a gente vê os Salmos 42, quando alguém disse, expressando aqueles salmos, nós observamos, alguém diz, aonde está o teu Deus? Quantos que observam a vida do cristão, quando vem a dificuldade, quando vem as noites escuras, quando vem a tempestade forte em nossas vidas, alguém olha e diz, o que será agora da vida da irmã fulano? O que será agora da vida do irmão Pedrinho? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ela? Mas Deus é Deus de providência. Deus é Deus que cuida do crente nos mínimos detalhes. Mas sede paciente nas tribulações e perseverais na oração. A tribulação ela não vai te sucumbir. A dificuldade não vai te arrastar. Porque maior que está contigo. O teu Deus está contigo. Não se desespere. Nós vemos o Salmos 23. Quando o salmista ele traz de uma forma tão expressiva e diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Deus está conosco. Ainda que chegamos ao vale da sombra da morte, ainda que chegamos ao final de tudo, lá no fundo do poço, mas aí vai surgir a esperança, a providência de Deus. Mas Paulo estava dizendo aos irmãos, perseverai-vos, mas sede paciente nas tribulações, porque ela vem para nos provar, para nos amadurecer, para que as nossas raízes possam crescer, e a gente ter algo para contar a alguém, a experiência. Se a gente não tiver nada para contar a alguém, o que a gente vai falar? De fulano, de Beltrano, por onde ele passou. Mas Deus, Ele nos dá experiência, Ele nos dá intimidade. Deus nunca vai deixar ninguém só, não vai abandonar. Deus não tem prazer no sofrimento do justo, mas Ele nos prova para ter mais amadurecimento espiritual, para que sejamos verdadeiramente uma atalaia de Deus, para que a nossa confiança tenhamos esperança nas tribulações, porque a gente vai contar a alguém, vai dizer, eu passei por isso, eu vivenciei esta tempestade, mas Deus mudou meu quadro. Mas se a gente não tivermos verdadeiramente esses princípios que vêm em nossas vidas, o deserto, o sol escaldante, as noites, as friagens, que vem tirar nossas forças, que vem tirar nossos vigor, mas sede paciente nas tribulações, sede paciente. Deus está conosco, Deus está com você, meu querido, Deus está com você, minha amada irmã. Não queira voltar para trás,
Não desista, mas persista verdadeiramente e conhecer a Deus, a se aproximar de Deus, porque Ele é a tua esperança. Qual é a esperança do mundo? Qual é a confiança do mundo? Mas o crente, ele tem a confiança. O crente não depende da sorte para jogar em um jogo de bicho, para jogar em jogo de tantas coisas que vem por aí. Mas a esperança do crente está em Deus. O crente não vai morrer de fome. Deus é quem abre as portas. Ele fecha, mas Ele abre. E se Deus fecha a porta, mas Ele cuida do crente dos mil detalhes. Deus não vai deixar o crente passar necessidade. Deus não vai deixar o crente mendigar o seu pão. Mas Deus vai ajudar. Não vai faltar pão. Não vai faltar peixe. Porque Deus cuida. Deus cuida como cuidou do seu povo ali no deserto. Quando aquele povo tinha fome, Deus mandava maná. Quando aquele povo tinha sede, Deus mandava Moisés. Aleluia. Deus fazia água da rocha brotar. A gente sabe que a água ela brota do chão, mas Deus ele fez a água brotar da rocha. Que Deus tremendo, que Deus grandioso. Será que nós não temos esta confiança nele? Quando o povo precisava de alguma coisa, Deus estava lá, providenciando. Se o sol era escaldante, Deus estendia as suas mãos. Se a noite era fria, Deus mandava e aquecia. Quem é que faz isso? No meio do deserto. Você já pensou um deserto quente? Mas parecia como se estivesse no ar-condicionado. Você já viu a noite fria. Mas Deus aqueceu aquele povo sem precisar de cobertor. Quem é que faz isso? É Deus. Quem é que faz um morto ressuscitar? É Deus. A gente via Lázaro. Lázaro estava 4 dias de morto. Mas aquela sociedade, aquele povo lá em Betânia, aleluia, ficaram dizendo: cadê o amigo de Lázaro? Mas Marta e Maria, que estava ali triste, estava ali angustiada, mas observamos ali que ela olha para Jesus e disse: ah, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus olha para o coração de Marta, a incredulidade. Jesus disse: eu sou a ressurreição. Ainda que esteja morto, viverá. Mas a incredulidade daquela mulher. Mas ela disse: Senhor, eu sei que Ele há de ressuscitar. Mas já vem Maria, aleluia. Quando vê Jesus, se prostra e diz: Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia, veja que confiança, veja que esperança daquela mulher, de saber que Jesus poderia mudar o quadro, que Jesus poderia dar vida ao seu irmão. Mas Jesus olha para aquela mulher, para Marta, para Maria, e pergunta: onde puseram? Mas ela mesmo assim, ela ora: mas já é 4 dias, Jesus, não tem mais jeito, não tem mais solução, Jesus. Mas Jesus olha, diz: crê somente. Se tu creres, verás a glória de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que vai Jesus aonde estava Lázaro, naquele sepulcro,
aquelas pessoas que estavam ali olhando para Jesus, para aquela família, a decepção do amigo que curava, que mudava história, que fazia tantas coisas. Quem sabe as pessoas diziam: o que vai acontecer agora? Quantos olham para a gente, quantos muitas vezes esperam, o que vai acontecer com ela, o que vai acontecer com ele? Mas a nossa esperança está em Jesus. Nossa esperança não está nas tribulações, não está na dificuldade, não está em situações desta vida, mas a nossa esperança está em Jesus. E Jesus olha ali para aquela multidão e diz: tira a pedra, tira aquela pedra. E aquela multidão, sem entender, mas tiraram aquela pedra. Quem sabe algumas críticas, quem sabe as pessoas falaram: o que vai acontecer agora? Já tem 4 dias que Lázaro está morto, não tem mais condições, o seu corpo já não tem mais condições, devido à circunstância do corpo humano, ele não aguenta, porque o seu sangue tem que correr pelas veias, o seu organismo, os seus rins, seu coração, batimento cardíaco, já não tem mais, não há condições, as suas veias foram dilatadas, o seu corpo já está em decomposições, não tem mais condições. O que é que esse homem vai fazer? Jesus olha ali para aquela multidão incrédula e diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Oh, aleluia, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Já vem Lázaro com a sua atadura, saindo ali do seu sepulcro, aquele corpo que não tinha mais condições nenhuma. Deus começa a restaurar as veias, os corações, a voltar tudo no seu lugar, a funcionar. Quem que faz isso? Deus faz isso. Ele é médico por excelência. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade que Deus não possa resolver? Ele se chama Doutor Jesus, por excelência. E aquelas pessoas que viram Lázaro saindo, ficaram assustados, mas começaram a dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, por aquele milagre. Aquele povo saiu ali cantando, glorificando a Deus, porque nunca viram uma coisa como aquela, morto ressuscitar. Quem é que tem poder? É Jesus. Quem é que pode explicar? Só Jesus. Só Jesus que pode explicar isto. É quem dá vida, é quem dá esperança, aquele que não tem esperança. É por isso que Paulo disse: alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, mas perseverai-vos nas orações. Deus está no controle das nossas vidas. Não se atemoroses, não se assuste, não entre em depressão. Vai acontecer coisas, mais coisas, mais coisas, mas a nossa vida está na mão de Deus. O rico faz aí um apolo de seguro de vida.
Quando morrer, a família fica com tantos milhões de dinheiro. Mas a nossa polo seguro é em Jesus. Aleluia. Esta é a esperança do crente, a nossa polo seguro. É saber que um dia que ainda chega um momento, aleluia, a gente temos a segurança, a esta esperança de um dia se encontrar com Deus. Se você não é evangélico, faça seu polo seguro para ter este direito de entrar no céu. Esta é a maior seguro que a gente tem, o seguro de vida, o seguro do céu. Não é o seguro da terra, mas é o seguro do céu que a gente temos esta esperança. O mundo não tem este seguro, mas a gente temos este polo seguro, que é estar na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe as queridas irmãs, nosso irmão presbítero da SAEP, Marculino. Deus abençoe a nossa irmã Luzia Araújo. Deus abençoe também o nosso querido irmão Faria, nossa irmã Miriam. Deus abençoe a nossa irmã Fabiana. Deus abençoe a todos os irmãos, aqueles que entraram e não compartilharam, mas agradeço a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe a todos. Continue orando por nós, continue orando pelo nosso canal ali no YouTube, para Deus ter misericórdia, porque um dia eu sei que a gente vai estar transmitindo ao vivo através do nosso canal ali no YouTube, para a glória de Deus, porque esta obra é santa, é a obra de Deus, e a gente estamos fazendo a obra de Deus. O Senhor está nos fazendo a obra de Deus conosco. Não é só nós, mas vocês também têm este amor, esta oportunidade de estarmos conosco, aleluia, falando da grandeza de Deus, do amor de Deus, das misericórdias de Deus em nossas vidas. Quantas pessoas que não têm este amor, quantas pessoas que não sentem a misericórdia de Deus na sua vida. A sua vida muitas vezes é atribulada, a sua vida é perturbada, mas o crente, ele tem paz. O crente, ele tem paz. O crente que muitas vezes não tem paz, ele precisa fazer uma expectativa. Porque o crente que não tem paz precisa fazer uma expectativa. Mas o crente que tem paz, pode acontecer, mas ele segue o seu caminho olhando para Cristo. Ele segue a sua vida fazendo a vontade do seu Deus, orando, aleluia, mas vai em paz, segue em paz. Quero agradecer também a nossa irmã Véria, Lúcia. Deus abençoe a nossa querida irmã, pelo seu privilégio, pela sua oportunidade. Aos queridos irmãos, vamos estarmos orando por aqueles que estão neste momento no hospital. Quantas famílias preocupadas, quantas famílias que estão passando agora um momento difícil, pessoas que têm perdido seus entes queridos. Vamos orar para Deus consolar, para Deus ajudar, para Deus dar força, dar graça. Aqueles que não são evangélicos, vamos orar pelas mães que têm seus filhos em uma situação difícil, na dependência química, para Deus libertar, para Deus salvar. Também entrar ali naqueles presídios, para o Senhor libertar aquelas vidas, porque são vidas, apesar das suas ações, da sua criminalidade, mas são vidas que precisam de libertação, de salvação. Deus, ele não faz decepção de pessoas, mas as pessoas fazem decepção muitas vezes porque um é branco, porque o outro é não sei o quê, e assim vai sucessivamente, porque um é pobre, outro é rico, um é baixo, outro é alto. As pessoas sempre têm algo para usar por decepção, mas Deus, não importa quem, não importa, para Ele, Deus, todo mundo é igual. Todo mundo tem o mesmo tamanho, todo mundo tem o mesmo QI, todo mundo sabe,
Não tem ninguém que mais sabe do que o outro, mas Deus ama a todos. Vamos orar por estas vidas, apresentar aquelas pessoas que estão na rua, morando ali naquelas ruas, em situação deplorável, em situação difícil. Eles estão ali não é porque eles querem, mas a necessidade, a circunstância levou aquelas pessoas, muitas vezes por causa da dependência química, eles têm caído ali naquelas situações. Mas vamos orar para Jesus salvar, para Jesus libertar, para Jesus restituir, muitas vezes, aquelas famílias. Quantos pais de família, quantas mães de família, quantos filhos, filhas, aquelas pré-adolescentes, aqueles adolescentes ali, e as mães preocupadas, só expectativa de saber a notícia de alguma coisa ruim. Mas vamos orar. As nossas famílias, a gente passamos por tribulações, passamos por situações difíceis, mas tem pessoas pior do que a gente, tem família pior do que a gente, e a gente acha que somos piores, a gente acha que o nosso problema é pior, e temos que se isolar, temos que botar a culpa em alguém, temos que fazer, não, mas tem pessoas piores, pessoas que estão passando dificuldade agora, piores. A nossa família está passando por dificuldade, mas a gente temos Jesus, a gente temos a paz, a gente temos Deus no controle da situação da nossa família, porque vocês estão orando pelas vossas famílias, mas vamos orar também por estas famílias que precisam de uma oração. Quantas famílias que estão em uma desunião, quantas famílias que estão em desabor, quantos pais, quantas mães, quantos filhos que estão em contenda dentro dos lares, estão intrigados. Mas vamos orar para Jesus entrar nos lares, libertar do alcoolismo, libertar desses vícios, deste mal, porque a gente somos a coluna deste mundo. Jesus nos chamou para compartilhar este amor, esta palavra para estes irmãos, para essas pessoas que precisam de uma palavra de Deus. A gente não pode ser egoísta, a gente não pode pensar em nós mesmos, mas a gente tem que pensar em alguém que está lá jogado como se fosse um animal, uma pessoa desprezível, sem valor. As pessoas rejeitam, as pessoas olham pelo seu jeito. Vamos orar também para aquelas pessoas que têm seus problemas psicológicos. Vamos orar pela família que estão passando por dificuldade com seus filhos, que têm pouca locomoção, de sua vida, estão na cadeira de roda, são deficientes. Vamos estarmos orando, apresentando a Deus para que o Senhor tenha de misericórdia, ajude esta família, porque não é fácil, Quantas pessoas que passaram por aquele um ano de 2000, se eu não me engano, acho que 2014 ou foi 2015, sobre aquele negócio do mosquito. Quantas famílias foram surpreendidas, nasceram seus filhos com problemas, nasceram ali com deficiência. Vamos orar por esta família. A gente vê quantos pais deixaram sua família por causa desta surpresa. A nossa vida é assim, é uma surpresa. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. A gente sabe hoje, mas amanhã a gente não sabe. Mas vamos estarmos orando, apresentando a Deus, para que o Senhor estende as suas mãos, faça um milagre nesta vida, venha dar saúde, venha dar força às mães que estão passando por este momento difícil, que Deus estende as suas mãos, para que Deus possa ajudar, consolar, dar força às mães que têm perdido seus filhos, seus parentes. Eu quero agradecermos a todos os irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos estarmos orando, apresentando esse pedido de oração para Deus resolver, para Deus abrir porta de emprego, para Deus entrar no nosso Brasil com salvação. A gente está vendo, a nossa luta não é material, mas a luta do crente é espiritual. E a gente precisa orar a Deus para que o Senhor estenda as suas mãos, faça a sua vontade, no nosso Brasil, do que está acontecendo, do que está para acontecer. Porque a gente não sabe o que Deus pode permitir, por muitas vezes a gente não está na vontade de Deus, e Deus permite que as tempestades se levantem, que algo venha a
muitas vezes ia levantar uma tempestade, uma nuvem escura, né, sobre o nosso Brasil, porque a gente precisa verdadeiramente se despertarmos espiritualmente para Deus trabalhar em nossas vidas, voltarmos os princípios bíblicos da palavra de Deus, porque nós só simplesmente temos, né, a nossa vida, mas que precisamos verdadeiramente vivenciarmos a palavra de Deus. Vamos estarmos orando. Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Te apresentando esse pedido de oração. Ajuda, Senhor, Teu servo, Tua serva, a cada um, Senhor, que estão passando por problemas, dificuldade, o desemprego, Senhor, doenças, enfermidades que estão no hospital. Quantas famílias que estão perdendo seus entes queridos, que têm perdido. Consola, dê vitória. Senhor, ajuda também o nosso Brasil. Entra no Brasil, faz a Tua vontade, Senhor. Se for para a Tua vontade, se for para o Teu querer de despertamento espiritual, faz a Tua vontade, porque Tu está no controle de tudo, Senhor. A Tua igreja precisa verdadeiramente da Tua presença, de ser avivada espiritualmente, Senhor. Ajuda aqueles que estão nas ruas, aqueles que não têm casa, aqueles que não têm moradia, devido às circunstâncias que vieram aí, Senhor, aquelas situações de vivenciar essas situações, Senhor. Mas Tu és o Deus para libertar das drogas, Tu és o Deus para libertar do alcoolismo, Tu és Deus para fazer milagre, para